Vamos ao noticiário político desta segunda-feira. Matheus Souza, novo adiamento pelo TRE, no julgamento chamado Caso Empreender Paraíba. Boa noite. Boa noite, Anchieta, Mônica, boa noite, telespectador. Boa noite. Mais uma postergação nesse caso que se arrasta, nunca é demais lembrar, desde a campanha, né? A eleição, desde a campanha de 2014 para o governo estadual. O que é que aconteceu hoje na sessão do TRE? Aliás, foi uma sessão relativamente curta, durou menos de uma hora. A defesa do governador Ricardo Coutinho, através de seus advogados, alegou que o Ministério Público Eleitoral, na fase das alegações finais, ou seja, na conclusão da parte processual, anexou um documento, tecnicamente chamado de mídia, a essas alegações finais. A defesa de Ricardo entendeu que esse documento era novo, que era de desconhecimento das demais partes do processo, e pediu prazo para a apreciação desse documento novo incorporado pelo Ministério Público Eleitoral. O relator do caso, o desembargador Carlos Beltrão, questionou na sessão ao membro do Ministério Público se aquele documento era probatório, era um documento avaliado pelo Ministério Público como uma prova adicional. O procurador eleitoral disse que sim. E aí, após ouvidos os demais membros do TRE, optou-se pela concessão de um prazo de 48 horas a partir da publicação da ata da sessão de hoje, para que as partes tenham acesso a esse documento novo, anexado, como eu disse, pelo Ministério Público Eleitoral, e aí possa ser novamente pautada a questão do caso Empreender para uma das próximas sessões do TRE. Aí está na semana de eleição. Provavelmente, mesmo com esse prazo de 48 horas para as vistas desse documento novo, esse caso não voltará à pauta esta semana. É pouco provável em função da série de atribuições que tem o TRE em uma semana de eleição estadual. Mas, de qualquer forma, há sessões previstas pela Corte Eleitoral para esta semana, inclusive a sessão ordinária, que acontece sempre às quintas-feiras. Arimatea, houve aí E só para resgatar um pouco, o caso Empreender tem na origem a denúncia de uso desse programa, que é um programa de microcrédito patrocinado pelo governo estadual, o uso eventualmente eleitoral no processo de reeleição do governador Ricardo Coutinho em 2014. Pois bem, está acontecendo aí um acirramento, uma troca de farpas aí, digamos, mais acirrada entre os candidatos de oposição na disputa pelo governo estadual. Qual é o reflexo disso, hein? Olha, mano, primeiramente, nessa reta final, há uma indefinição, pelo menos na sensação dos principais agentes políticos envolvidos no processo eleitoral, sobre qual dos candidatos de oposição passará para o segundo turno imaginado das eleições para o governo estadual. E isso aqueceu a disputa entre as candidaturas de José Maranhão, do MDB, e Lucélio Cartacho, do PV. Até porque, em tese, eles disputam a fatia de votos que é considerado voto oposicionista aqui na Paraíba. E, nos últimos dias, o confronto entre Cartacho e Maranhão tem se acirrado, passado do aspecto administrativo e do aspecto de propostas para as acusações de ordem de natureza ética e direta, pessoal. Isso aconteceu tanto no debate acontecido na semana passada no Sertão, quanto no debate já ocorrido hoje, através de emissoras de rádio. Lucélio tem levantado questões sobre a acumulação indevida de cargos ou de remuneração por parte de José Maranhão, e Maranhão tem devolvido com questionamentos acerca de procedimentos administrativos da Prefeitura de João Pessoa, que é comandada pelo irmão do Lucélio Cartacho, o prefeito Lucélio Cartacho. O que a gente dá para aferir, eu vou voltar ao ponto inicial de sua pergunta, é se nessa reta final, com esse grau de acirramento, se vai haver ambiente político para esses dois estarem no mesmo palanque no segundo turno. Normalmente, nessa época do processo eleitoral, nessa fase, há um abrandamento aí dos discursos em relação a potenciais
aliados para o segundo turno. Agora acontece o contrário, a reta final está aumentando o nível de confrontação entre Lucélio Cartacho e José Maranhão. Se vai haver clima na semana que vem para uma repactuação de toda a oposição na Paraíba, isso é o que vamos conferir. Até porque no nascedor desse processo de 2014, falou-se muito, a gente falou quantas vezes aqui no discurso da unidade das oposições, e esse discurso não resistiu sequer ao carnaval desse ano, faltando ainda aquela época, cerca de 5 meses para a realização das convenções partidárias que aconteceram em julho. Como sempre acontece no Estado. Pois é. Destaques nacionais hoje foram vários. O primeiro deles, que tem um pouco de local também, a presidenciável Marina Silva resolveu visitar a Paraíba. Não estava na agenda dela prévia para esta semana, mas ela optou por começar a semana visitando João Pessoa, ela que é a presidenciável do PV, e no discurso de Marina, nas declarações que deu em João Pessoa, ela disse que há novamente no processo eleitoral deste ano um superdimensionamento acerca da importância das pesquisas eleitorais. E ela acha que ainda tem potencial para ir para o turno decisivo da sucessão presidencial. Outro destaque é que o ministro Ricardo Lewandowski deu uma terceira decisão sobre o mesmo assunto. Aí cabe um pouquinho contextualizar para o telespectador. Na última semana, esse ministro do Supremo Tribunal Federal deu uma decisão a partir de uma ação movida pelo jornal Folha de São Paulo, uma autorização para que o ex-presidente Lula fosse entrevistado na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Antes da concretização da decisão de Lewandowski, o ministro Luiz Fux, que é o atual vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, desfez a decisão, também de maneira monocrática, foi uma decisão pessoal de Lewandowski, também uma decisão pessoal de Fux, desfazendo essa decisão, essa autorização para a entrevista ao ex-presidente Lula, sob a alegação de que essa entrevista, nessa fase da campanha, poderia tumultuar o processo eleitoral. E hoje, terceira decisão monocrática, ou seja, de apenas o ministro, o Lewandowski determinou que fosse desconhecida a decisão de Fux e o jornal Folha de São Paulo tivesse acesso à cela onde se encontra o ex-presidente Lula e realizasse essa entrevista que havia sido peticionada pelo jornal Folha de São Paulo. Ainda sobre esse assunto, nós tivemos a divulgação hoje, a liberação de mais uma parte da delação premiada do ex-ministro, aliás, ex-superministro dos governos Lula e Dilma, Antônio Palocci, foi ministro da Casa Civil, ministro da Fazenda de um e outro governo. Nessa parte liberada da delação de Palocci, ele informa que as duas campanhas de Dilma Rousseff custaram 1 bilhão e 400 milhões de reais. Foi o investimento, o gasto que o PT teve com essas duas eleições. No caso da campanha de 2010, o custo declarado à Justiça Eleitoral pelo PT foi de 153 milhões de reais, mas o custo efetivo, incluindo o Caixa 2, foi de 600 milhões de reais. A campanha de 2014 teve um custo oficial de 350 milhões de reais, a campanha de reeleição da presidente Dilma, e o custo real, 800 milhões de reais, segundo Antônio Palocci. Ao ser ouvido, a direção do PT disse que não comentaria delações premiadas. Foi a resposta inicial da direção do PT. Quero Matéria, boa noite. Boa noite.